Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar a nossa série Literatura, falando sobre fantasia, fábulas, agora continuando, mas com um tópico diferente, ou seja, as fábulas, os contos de fada que têm o conteúdo autoral. Nós já vimos então em outros vídeos aquelas sagas fundadoras, aquelas narrativas que são passadas de geração em geração, integram folclore. Então você tem lá o folclore de várias nações europeias que foram transformadas, foram compiladas ao longo do tempo e formaram aquelas narrativas que nós conhecemos hoje. Então nós vimos lá como os irmãos Grimm juntaram essas narrativas, fizeram as versões que nós conhecemos e paramos lá no Andersen. O Andersen está nessa transição. Ele tem histórias baseadas no folclore que ele recriou e tem histórias que ele inventou. Então ele já pode ser chamado um autor de fábulas, um autor de contos de fadas autoral. Então vamos continuar no Andersen, que Hans Christian Andersen, dinamarquês, e essa aqui é uma antologia, e ele ficou famoso justamente por essas partes autorais, que além daquelas que ele adaptou do folclore, por exemplo, A Pequena Sereia é uma adaptação do folclore dinamarquês, mas tem aqui Polegarina, que tem o Pequeno Polegar, que a gente já viu no Perrault. E aqui o Patinho Feio, por exemplo. Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador, uma adaptação que ele fez. Valente Soldado de Chumbo, A Menina dos Fósforos e o Rouxinol e o Imperador. Também tem essa versão infantil juvenil. Trabalhando autoral, ou seja, ele muitas vezes partia de um tema folclórico, mas o texto era dele. Então ele ressaltava muitas vezes isso. Olha, ele nem falava de escrever para criança, né? Igual a gente tem ideia de que hoje faz para criança. Ele gostava de plateias adultas. Agora a linguagem era acessível às crianças também, né? Então não podemos dizer que ele fazia literatura infantil juvenil. Hoje a gente tem essa literatura infantil juvenil. Igual o Júlio Verne, por exemplo, a gente lê as adaptações de Júlio Verne, mas na época o Júlio Verne escrevia para adultos. Hoje você faz adaptações e criou-se esse rótulo do infantil juvenil. Mas a moral da história sempre pode atingir vários grupos, não só crianças, mas adultos. Então nas plateias que ouviam as histórias dele, a pessoa que comprava o material era adultos também, né? Então não podemos dizer assim, ele é um autor que privilegiava as crianças. Nós vamos ver um autor que partia dessa questão das crianças, né? Igual Alice no País das Maravilhas dos Carroll, e hoje atinge um público maior, né? Tem filmes que atingem um público maior. Mas essas adaptações infantis juvenis ressaltam certos aspectos, né? O Rouxinol e muito bem ilustrado o livro, né? Então é um novo público que é atingido por essas obras do Andersen. Rouxinol, Imperador, clássica essa história, mas basicamente ele ficou conhecido pelo autor do Patinho Feio. Bem, outra obra autoral é o do Lewis Carroll, que eu falei que é um inglês britânico, que escreveu Alice no País das Maravilhas e Alice Dentro do Espelho. Tem várias edições, né? Cada vez mais infantil juvenil. Ele partiu desse público infantil, né? Então ele inspirou a menina Alice e Alice in the Wonderland, né? E juntou ali pequenos nonsenses, pequenas coisas surreais, né? Nem tinha surrealismo, né? Mas muitas coisas surreais que são baseadas em sonhos. Então, uma edição ricamente ilustrada também. Ele partia desses sonhos e ele era matemático, então ele coloca certos enigmas, né? Certas contradições, coisas irracionais, né? Então muitas vezes a gente vê que ricamente ilustrado, são edições assim, caprichadas, né? Tem várias traduções, né? Cada um ressalta mais a questão linguística também, a questão aqui tem ela com gato, o foco não pega, né? Mas a questão como é que a criança vê o mundo, né? Então a Alice, ela está caindo, pensando até quando que eu vou cair nesse poço, né? Ela vê um coelho passando assim, olhando as horas, um coelho olha as horas. Então é aquele olhar da criança no mundo. Ou seja, faz sentido esse mundo, né? Um mundo em que cai eternamente, um mundo em que as pessoas estão olhando, o coelho está olhando para o relógio, né?
E tem todo um conteúdo de fábula, né? Porque os animais falam, os animais interagem, ela conversa com a largata, conversa com um gato, conversa com os animais mais estranhos, conversa com as cartas de baralho, né? Tem as cartas do baralho da conversa. Então ele dá livre vazão a essa questão fantástica, a fantasia pura, mas sempre com cuidado de colocar ali algum trocadilho, algum nonsense, brincando com as palavras, né? Faz verdadeiras lutas de palavras. E os personagens são essas versões infantis, né, que passam lições de moral, né, que a criança, né, a identidade da criança, né, ela é grande, ela é pequena, ela recebe informações estranhas assim, de vários personagens, o chapeleiro louco que fala coisas completamente sem sentido, né, a questão do tempo, o tempo avança, o tempo volta, né. Então, ricamente ilustrada, essa é uma edição assim, que eu recomendo do Alice no País das Maravilhas. Agora, um outro autor que trabalha muito essa questão também da fantasia com a função moral, né, é o italiano Carlo Collodi, que em 1881 lançou o fantástico Pinóquio. Estão até refilmando, né, sempre tem refilmagem, sempre a Disney tem aquela divulgação, né. Então é uma edição primorosa também, cuidado, tem várias versões, né. Sim, várias traduções aqui, ilustrado o Geppetto, né? Estou sem foco aqui, mas o Geppetto ele cria um boneco de madeira, no Geppetto ali, marceneiro, né? E aqui tem as divisões dos capítulos tal como é no original. E o Geppetto ele cria esse boneco de madeira e de repente o boneco cisma que ele quer ser real, ele quer ser um menino mesmo. Né? Então essa ideia de menino desejar ser ser um menino. E aí ele convive, né, com um grilo falante, com a fada azul, conhece lá os gatunos, os raposos lá, que sempre arrumam um jeito de surrupiar. E aí essa questão das aventuras, né? O menino ele é obediente? Não é, né? Não é obediente. Ele é sempre real, ele é sempre autêntico? Não é, ele conta mentira. Então tem sempre essa questão de como é que ele vai se tornar um bom menino, né? Um bom menino, sendo que ele é tão complicado, né? Então e ao mesmo tempo ele gosta muito do pai, né? Então e ele faz de tudo para salvar o Geppetto, né? O Geppetto depois é engolido pela baleia, ele vai lá tentar salvar. Então é sempre essa questão de ele ansiar ser um menino e ao mesmo tempo ele sabe que ele é cheio de inconsistências, né? Ele nunca fala a verdade completamente, ele sempre. E outra coisa, aí ele confia nas pessoas erradas, né? Geralmente as pessoas que ele confia vão dar né? Vão explorar essa confiança dele, que é no caso lá do pessoal que vive roubando os dinheirinhos dele, né? Então ele mostra isso isso é uma questão moral, né? Mas é interessante isso, que no final será que ele consegue ser um menino? E que tipo de menino ele vai ser, né? Então ele vai para a escola porque ele deseja ser instruído. Mas aí ele sempre arruma um jeito de ir no circo antes, né? Eu vou para a escola, aí ele vê um circo no meio do caminho e vai para o circo. Então esse é o valor que ele dá à educação. Então ele é um personagem muito ambíguo, mas ele é interessante que essa ânsia dele de ser humano, né? Sei que ele já tem características tão humanas, né? Ele é um bonequinho de madeira, mas ele já é bem humano, né? Ele não é um corpo de carne e osso, mas a consciência dele já tem essa coisa humana, assim, consistência, né? Vou me educar, mas ele parece um circo no meio do caminho, ele já vai para o circo. E ele sempre confia nas pessoas erradas, né? Nos gatunos, nos raposos. Aí saiu essa versão aqui. Pinóquio não é a versão do Collodi, mas usa o personagem para novas, porque a fábula é isso, você pode recriar, né? Você pode recriar essa edição. Tem até uma brincadeira com o tamanho do nariz, que aqui no caso o nariz é uma árvore, ele se imagina uma árvore, né? Ele se imagina uma árvore, olha o tamanho do nariz, né? É o nariz do mentiroso. Nariz do mentiroso. Uma edição muito bem cuidada. Essa edição é do Alexandre Rampazzo. Pra você ver a qualidade do material, qualidade do papel, né? Recebeu até prêmio, é 2019. Alexandre Rampazzo. E ele recria, né? Trabalha com a imagem do Pinóquio, que foi universal, né? Então, nem sempre, as versões que a gente vai ler, nem sempre é essa versão que mais próxima da original, né? Assim, tem adaptações, tem trechos da história. Aqui tem uma das aventuras. É igual Don Quixote. Don Quixote é um calhamaço, a gente viu pequenos pedaços da história. 1001 Noites também, ninguém leu os 1001 Noites, né? Muito bem. Outra obra de fantasia autoral.
Mágico de Oz. Mágico de Oz todo mundo conhece, o filme fantástico, né? O filme aqueles dos anos 30, que o pessoal fala que sincroniza lá com Dark Side of the Moon do Pink Floyd e tal. E o Mágico de Oz também. O Mágico de Oz é de 1900. E aí tem a parte de uma criança, né? Essa aqui tem algumas ilustrações também. Aqui o Homem de Lata e tal, né? Parte de uma criança que no meio da tempestade, no furacão, é levada para o mundo de Oz. Então, ou seja, o mundo de Oz é igual ao mundo de Nárnia, né? Que vai vir depois, que é um mundo paralelo ao nosso. Então ela sai desse mundo real, da realidade, e cai lá no mundo de Nárnia. Aqui ela cai no mundo de Oz, que lá tem um grande feiticeiro, um grande velho que vai mostrar, vai salvar ela e tal. E aí, aquela história toda, ao chegar até o feiticeiro, o famoso mágico de Oz, ela tem que atravessar várias aventuras, vai conhecer vários personagens, cada personagem vai falar uma coisa, né? Ela vai aprender, é aquela ideia do aprendizado, né? Aprendizado da pequena Dorothy. E aí ela vai conhecer lá o leão, que tem medo, vai conhecer o homem de lata, que é um coração, o espantalho, que é um cérebro. Só que o espantalho é cheio das boas ideias, ele quer um cérebro, então já... E aí eles encontram lá o famoso mágico, aí vocês vão ver que não é exatamente o mágico, né? Que ele é um cara lá que é um mágico de circo, né? Ele é cheio dos truques. E aqui a visão do espantalho, né? O espantalho cheio das boas ideias, quer ter cérebro. O leão às vezes é medroso, mas às vezes é corajoso. É isso? Então essa aqui é uma edição bem completa, né? Bem completa. Essa aqui, deixa eu ver. Thiago Novaes Lima. Frank Baum lançou então em 1900 o Mágico de Oz, e tem filme fantástico, né? E para finalizar essa série a fantasia autoral, ou seja, as fábulas autorais, é aqui o Peter Pan de 1904 e o livro é de 1911, que é do J.M. Barrie. J.M. Barrie, ele é britânico, e ele fazia isso aqui como uma peça teatral, né? Que é o Peter e o Wendy. E é o Peter, assim, existe um mundo no Neverland e existe paralelo à realidade, e aí a Wendy e os irmãos acessam esse mundo por um pó mágico, da Sinum, que é essa fadinha que acompanha o Peter Pan. E o Peter Pan é aquele menino que lá no outro mundo não cresce, então ele vai ficar sempre criança, e aí a família os irmãos da Wendy vão crescendo, a Wendy vai crescendo, as gerações vão passando, mas o Peter Pan fica. O Peter Pan é aquela essência da criança. Aí tem as mil aventuras do Peter Pan lá, com os piratas, com o crocodilo gigante. Então é um mundo paralelo, né, que aqui as crianças, e lá as crianças podem fazer aquilo que elas sonham, né? Lá naquele mundo elas podem voar, por exemplo. Elas podem enfrentar os piratas, elas sempre vencem. Né? Então, assim, esses mundos paralelos, né? Então o mundo lá o da Alice fica meio ambíguo, porque o mundo da Alice pode ser o mundo do sonho, porque no final do livro ela acorda, né? Agora, nesses aqui parece que eles estão viajando para outro mundo graças a uma mágica. O Wendy e os irmãos passam essas aventuras, conhecem lá outras crianças que ficaram nesse mundo, né? As crianças ficaram neste mundo mágico, Neverland, a Terra do Nunca. Elas ficaram lá e elas lá viraram crianças eternas, né? Digamos assim, combatendo piratas eternos, porque as aventuras sempre se repetem. Elas vencem os piratas vencem as crianças, elas voltam lá e vencem os piratas. Aí o pirata a mão do pirata é engolida pelo crocodilo gigante, etc. Então vai sempre repetindo. É um mundo em que as aventuras acontecem em ciclo, eternamente, né? As crianças aprendendo a voar. Você pensa, você libera seu pensamento, fique leve, aí começa a voar. Né? Então basicamente a Neverland é a terra onde os sonhos se tornam realidade. Depois nós vamos gravar um vídeo só sobre sonhos e como é que os sonhos influenciaram o surrealismo, mas isso aí já é século XX. Nós estamos aqui no início da transição, né, do 19 para o 20, em que o drama, a peça teatral de 1904 virou um livro para crianças já em 1911. Então esse aqui é o Peter Pan do J.M. Barrie, ok? Então são basicamente essas as fantasias autorais, as fábulas autorais. Pinóquio e Alice no País das Maravilhas. Agradeço a atenção, compartilhe.